Então, oremos. Senhor, nosso Deus, muito obrigada pelo dia. Muito obrigada porque estou aqui com a Erin. Ela vai falar sobre Balaão, Senhor, capítulo 40 do livro Escolhidos. Então, por favor, venha abençoá-la. Abençoe também a todos que estão assistindo essa live e que também vão assistir. Cuide de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito Amém. bem. Gente, vão participando, analisando também, você vai falando, viu? Fechou. Enquanto eu falo. Então, esse capítulo, né, fala sobre a famosa história de Balaão com a burra, com a jumenta, que não, que não queria andar. Então, no começo, como é que acontece essa história? Tá, vou contextualizar. Ellen White Isso. fala que no começo, é, os Moabitas já tinham sido conquistados por Israel, né? E só que Canaã tinha que ser conquistada ainda. Só que esse povo de Canaã estava um pouco com medo, estava um pouco assim receoso, não queria ser conquistado. Então, o que eles fizeram? Pediram ajuda para o rei de Moabita. O rei, por favor, me ajuda aí, moço, porque tá difícil a coisa, a gente não quer ser conquistado. Então, Canaã, com todo esse medo, ficou pedindo ajuda e pediu ajuda para o rei Manaque, que é o rei de Moab. Só que o rei de Moab sabia que Israel não é qualquer coisa, né? Então, Sim. eles não podiam fazer muita coisa, também já eram conquistados, não tinha muita força militar. Enfim, o que eles podiam fazer? A única coisa que eles podiam fazer era amaldiçoar Israel e fazer com que Israel como fala em português, gente? Fizesse com que Israel ficasse longe do poder dele, ficasse De longe Deus. de Deus. Então, essa era a única opção deles. Aí, o que eles fizeram? Eles conheciam a Balaão, que era um feiticeiro. Bom, nessa época era conhecido como mágico, mas antigamente, bem antigamente, ele era um profeta de Deus. Mas, enfim, começou a ser mágico, ser feiticeiro. E ele tinha um pecado, Balaão, muito grande, que era a cobiça. Balaão, justamente por isso ele se afastou muito de Deus. Então ele tinha esse pecado que literalmente afastou ele completamente de Deus. E ele não estava nem aí para qualquer comunhão com Deus. Ele não estava nem aí, literalmente. Mas tinha um certo respeito, né? Porque afinal de contas era o Deus do povo dele. Aí o que fizeram? O rei de Moabita, o rei de Moab, que é o rei Balaque, ele pediu para Balaão o seguinte: ô Balaão, me ajuda aí, cara. Só você pode me ajudar nessa situação. Só você, mano. Então eu preciso que você amaldiçoe o povo de Israel. Aí ele falou assim: se você amaldiçoar o povo de Israel, eu vou te dar uma recompensa gigante. Aí já abriu Vai de lá. Balaão, né? Falou, recompensa. Como ele tinha uma cobiça, o pecado dele era a cobiça. Então tá, né? Então, só que Balaão ficou naquela briga interna, aquela discussão interna. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Porque ele tinha um respeito com Deus, ele não queria amaldiçoar o povo dele, de Deus. E ele sabia que um povo, ele antes fala assim, que ele sabia que um povo abençoado e protegido por Deus jamais será amaldiçoado. Então, Balaão ficou nessa situação e mas também queria muito, né, o dinheirinho. Enfim, aí nessa situação chegaram, falaram essa mensagem para Balaão, né, e tudo mais, e foram embora. A comitiva do rei foi embora. E Balaão, vou embora, Não, depois ainda, eu vou. ainda tem Ah, um fala. detalhe, né? Ainda tem um detalhe interessante que, Ah, primeiro, o rei Moab, ele tinha mandado uns príncipes lá pra mandar tipo, aqueles presentes já. Ah, Balão, vem com a gente aqui, olha só essa uhum. recompensa que você vai receber. Só que aí ele falou assim: não, vou ver o que Deus fala. Só que, em vez dele, tipo assim, né? Realmente acreditar e confiar no que Deus ia falar e ter mesmo a convicção de que ele ia aceitar o que Deus ia falar, ele foi e pediu: ah, não, fica aqui comigo essa noite e aí eu vou ver o que Deus fala Aham, pra mim. E aí Deus falou assim: ó, aham, você não vai pular, porque um povo que eu abençoo tá abençoado, e que um povo que eu amaldiçoo tá amaldiçoado. Então, não vou. aham.
E aí, Balão ficou muito Uhum. triste, mano. Deu pra perceber que, tipo, poxa, meus planos foram frustrados. Uhum. E aí, Uhum. E Balão ele vai mandou te eles falar. embora, né? Hã? Só que ele te fala que ele queria que essa comitiva do rei tivesse aí, ficasse aí, pra tentar ter a chance de aceitar, né? Tipo, porque ele queria tanto que não queria que eles fossem embora. Então, ele queria a mínima porcentagem que ele tivesse para poder aceitar, se Deus permitisse, é, ele aceitaria. Mas, como a Isama disse, obviamente Deus falou que não, você não vai falar nada. E educadamente, Balão falou assim: vão indo, que o Senhor não me deixou ir. O Balão falou isso, né? Aí, beleza. Aí passou o tempo, graças a Deus, o rei Malak, o rei de Moab, Balak, pensou, ele não deve ter vindo porque deve estar esperando uma recompensa melhor, né? Mas não tinha entendido que Deus não tinha aceitado. Então, o que fizeram? Voltou outra vez. Voltaram outra vez, outra comitiva, só que mais especial, com mais autoridades, com vários príncipes, e E falaram com assim, maior ó, você só recompensa. sai e com maior recompensa. E o rei Valak falou assim, vocês dão tudo que vocês quiserem para Balão. Só faz ele aceitar, mas dão tudo que vocês quiserem. Tudo, 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 tudo. Qualquer recompensa que ele quiser, dão para ele, que não tem problema, contanto que ele aceite amaldiçoar o povo de Israel. Aí tá. Aí voltaram, tentaram convencê-lo. E outra vez ele ficou nesse impasse, né? Aceito, não aceito, aceito, não aceito. Aí, só que aí, outra vez, Deus obviamente falou com ele que não. É, o anjo falou para ele que não. Chega de noite, ele falou assim: não, você não vai amaldiçoar, você não vai com eles. Só que, bem, enfim. Aí essa comitiva também foi embora, ele continuou nesse impasse e decidiu ir. Ele ficou sozinho pensando, demorou bastante, mas ele decidiu ir, decidiu ir. Aí ele pegou a jumentinha dele, montou Não, as coisas em rapidinho. cima dela. Tem um detalhe Ah, que eu, quando eu era criança, quando eu lia, eu não entendia. Eu falava assim, ué, balão. Deus falou pra do balão ir lá com o anjo, falou assim, vai junto, mas você só vai falar o que eu mandar. Só que uhum, aqui nesse livro ele esclarece uma parte interessante, né? Que esses príncipes que estavam lá para tentar fazer convencer Balão de ir com eles não receberam nenhuma uhum, resposta, porque Balão estava indeciso, queria continuar pecando, mas que estava com medo ainda, sabe? E aí eles foram embora, deixaram o Balão quietinho lá na casa dele. E aí Balão falou assim: caraca, mano, minha recompensa foi embora. Não! E ele foi atrás deles, entendeu? Mas, tipo, ainda uhum. não era uma permissão dada por Deus ainda. E por isso que aí aconteceu esse Não. evento da jumentinha que você vai falar pra gente. Então, nunca Vai. foi uma permissão por Deus, né? Balão nunca teve a permissão de Deus. Só que aí, enfim, ele foi, sabendo que não tinha que ir. Aí ele foi, né? Então, mas com essa autorização, podemos dizer assim, né? De que vai, mas quem você vai falar o que Deus quiser. Enfim. Aí, Balão foi no meio do caminho. O que acontece, né? A jumentinha dele para. Aí ele para e para mesmo. Fica lá. A bichinha fica lá. Aí ele começa, o que tá acontecendo, né? Aí começou a dar uma surra na bichinha, tadinha da bichinha. Deu uma surra. E ele, tipo, menina, eu fiquei com dó dessa jumenta, porque ele falou que ficou dando uma surra mais feia nessa jumenta. Uma surra muito feia, eu fiquei com dó da bichinha. Aí, aí ele tentou voltar ela pro caminho e não foi. Aí ela depois se desviou pra direita, continuou indo no caminho, aí depois se desviou pra direita, aí deu uma surra, outra surra. Aí teve outra situação, que ela não queria ir, ela empacou de novo e deu outra surra. Ou seja, foram 3 surras que Balão deu nessa jumentinha. Beleza. Tadinha da coitada, não tinha, acho que nem tinha força mais pra andar, né? Porém, aí do nada, vem aquele suspense, aquela história, aquela parte da história que todo mundo gosta, que a jumenta fala, né? Falei, que eu tinha? A Aí ela fala jumenta assim, do nada. falou. E o mais interessante é que o balão responde como se nada tivesse acontecido. Como se fosse normal.
Eu acho isso muito engraçado, porque ele tava com tanta raiva que ele não percebeu o que a jumenta tava falando. Então, Ai, Senhor, tem que me controlar. aham. Então a jumenta para e fala assim: o que que eu fiz pra você, cara? E aí, mano, o que que eu fiz pra você me bater tanto? Tipo, eu não fiz absolutamente nada. Aí, Balaão com raiva respondeu ela, e do nada, nesse momento que ele estava respondendo o Balaão, né? Que Balaão estava respondendo a jumenta, ele percebeu que o anjo do Senhor estava aí. Aí ele descreve, né, que o anjo do Senhor estava ali e estava com uma espada na mão. Que se a jumenta tivesse avançado, Balaão teria morto. O anjo do Senhor teria matado Balaão. Justamente Nesse por isso que a momento jumenta da. fala. Foi mal. Pode falar, Pode continuar. pode falar, pode falar. Tá bom. Nesse momento, a gente consegue ver até uma troca de quem é o racional da situação, né? O animal, que geralmente não, é o irracional, foi o racional da situação ali, tanto é que ele reconheceu o poder lá do anjo, reconheceu a Me autoridade, ajoelhou. reconheceu que não deveria passar. Uhum, Mas, como o nosso uhum. diretor comentou aqui, quem foi o jumento da situação foi quem? Nosso amigo Balão, nosso querido humano, mas enfim. Exatamente. Exatamente. Então ele se ajoelhou. Aí aqui fala uma coisa bem bonita, que o anjo fala para Balaão. Enfim, aí ele mais fala que os olhos de Balaão foram abertos, né? Aí se prostrou diante do anjo e o adorou, assim, falou assim, poxa, é uma autoridade de Deus. Desculpa, né? Desculpa aí. Enfim. Aí então. Aí o anjo disse, eu quero ler esse versículo, que são os dois versículos, que fala assim. O anjo falou assim: eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente já o teria matado. Mas a jumenta, mas a jumenta eu teria poupado. Então, o anjo teria poupado a jumenta, mas não o Balão, né? Engraçado. Enfim, aí, tá, enfim, aí passou toda essa situação e o anjo permitiu que ele prosseguisse, né? Só que a partir desse momento, a Ellen White deixa muito claro que a partir desse momento, quando Balão continua a viagem, ele foi tomado pelo poder divino do Espírito. Então já não era ele que estava falando. Já não era a cobiça dele, o pecado dele que estava falando mais alto. Então, a partir desse momento da viagem, era Deus que estava comandando, né? Era Deus que estava no controle, literalmente. Sim. Então, enfim, aí Balaão foi com tudo é, e pediram, chegou lá na cidade, chegou no rei, conseguiu chegar lá e ele ficou todo feliz, né? O rei, oh, graças a Deus, finalmente, né? A criatura chegou, graças a Depois de Deus. tanto, E tanto esforço. depois se fosse tanto dinheiro que investir, né? Finalmente chegou. Então, o Senhor permitiu que ele estivesse lá e o rei pegou todas as pessoas importantes, todos os principais, os homens do reino e escoltou Balaão. Escoltou Balaão e levou a um lugar que eu acho que é onde estava o altar de Baal. É um lugar bem alto que dava para ver todo o acampamento de Israel. Aí eu acho tão bonita essa parte que ele vai te falar que os israelitas não tinham ideia do que estava acontecendo. Que eles estavam aí vivendo a vida deles normal e os israelitas estavam assim, normal, tipo, não sabiam o que estava acontecendo. Que um profeta, ou ex-profeta de Deus, queria amaldiçoá-lo. Aí, É aquela como. famosa frase, né? Tô com Deus, tô Ah, na paz, cara. Tô tranquilo, não importa a adversidade que vai vir, estou com Deus, então ele tá no comando de tudo. Então, não tem por que me preocupar. exatamente. Acho que essa era a situação dos israelitas, né? Sem preocupação nenhuma. Uhum. Ah, uma coisa que eu lembrei, desculpa, gente, que eu acho que é muito, muito, muito importante. Nessa parte que Deus permitiu que Balão seguisse, eu acho muito interessante falar isso, porque acontece muito conosco hoje em dia. Ellen White fala que
Deus permitiu porque Balaão, mesmo sabendo que não devia, que não deveria ir amaldiçoar, ele queria ir pelos seus próprios desejos. Não era o plano de Deus, mas ele queria ir pelo próprio desejo. Então Deus decidiu satisfazer o desejo de Balaão e que ele sofresse as consequências dele, né? E Ellen White falou assim: hoje acontece muito isso. Todo mundo sabe muito claro o que tem que ser feito na sua vida, porque está escrito na Bíblia, tem todos os seus deveres muito claros na Bíblia, mas mesmo assim deseja seguir os próprios caminhos, os próprios desejos. Então, e Deus permite que a pessoa siga os seus próprios desejos, mas depois vai sofrer as consequências, né? Justamente para a pessoa entender que esse não é o melhor desejo, não é o plano de Deus. A vontade de Deus. Uhum. Isso. Bom, aí voltando lá para onde Balaão estava, lá nas alturas, literalmente, olhando todo o povo de Israel. Aí Balaão começou a achar bonito o povo de Israel, porque ele não vivia com o povo de Israel. Acho que ele nunca conviveu com o povo de Israel, Balaão, né? E começou a admirar, falou assim, nossa, que povo bonito, que povo organizado, assim, nunca tinha visto um povo tão harmônico. Aqui no livro deixa muito bem claro que esse povo era um dos melhores povos. Não sei se tá certo falar assim, mas era um Povos. dos melhores povos. Desculpa, Tudo bem, gente. amiga. É o espanhol. Espanhol. Enfim, da região e que nenhum poderia estar à altura deles. Somente o povo de Israel tinha a melhor qualidade de vida, melhor de tudo, e nenhum povo era melhor do que Israel. Enfim, aí chegando lá, na hora do vamos ver se Balaão ia amaldiçoar ou abençoar, ele montou 7 altares para fazer 7 sacrifícios lá, né? Então, Balaão, literalmente na hora de falar o que tinha que falar, ele abençoou o povo de Israel. Ele não teve coragem. Bom, não só que ele não teve coragem, né? O Espírito Santo estava com ele. Então, o Espírito Santo não permitiu que Balaão proferisse maldição Jogasse para o alguma povo de Israel. maldição. Exatamente. Então, justamente, enfim. Peraí, me perdi. Isso Enfim. aconteceu por 3 vezes, né? Que a gente vê lá no Exatamente. relato. A primeira Uhum, eles vez, foram para 3 lugares diferentes. Uhum. sim, a primeira vez, Balão, ele consegue ver o acampamento todo, ver aquela organização, e a única coisa que sai da boca dele é quão belas são essas suas, o quê? As suas tendas, tudo mais. Aí, o rei ficou assim, ué, mano, não era pra você estar amaldiçoando? Não tô entendendo. Deve ser porque você tá vendo aqui demais. Vamos vir aqui pra um trechinho que você vê Uhum. menos. E aí, Uhum. de novo, mais outra bênção. Uhum. Balão só soltava bênçãos pra Israel. E aí, ó, gente, Uhum. eu fico pensando que esse rei deveria querer matar Balão naquela hora. Vamos chegar lá no fim da história, né? Porque foi mais ou menos assim. Mas, enfim. Aí, justamente, e como a Elisama falou, Balaão falava poesia, ele abençoava de uma maneira tão bonita o povo de Israel que parecia que ele estava falando poesia, era tão harmonioso, tão bonito, tão belo, e abençoava de uma forma superior, que na verdade quem estava abençoando era o Espírito Santo próprio, né? Enfim. Sim. Aí, aí depois passa, né? Na outra vez, foram 3 vezes. Realmente o Satanás estava ali numa luta muito forte, porque Balão ia, abençoava, e o rei sim ou sim queria que Balaão amaldiçoasse, né? Sim ou sim queria. Então era uma luta muito forte entre a luz e as trevas. Eu ia falar espanhol, misericórdia. Aí, então, nesse momento, todo mundo soube, o rei Balaque também soube, que o povo de Israel estava sob uma proteção divina, que eles não eram alcançáveis. Então, o povo de Israel não era qualquer coisa, né? Não era qualquer Não era um coisa povo e qualquer. realmente, não era um qualquer. E realmente,
mesmo com todo o poder de ajuda que Satanás ofereceu nessa situação, o povo de Israel continuou sendo intacto, continuou sendo abençoado, né? Então, realmente, nesse momento, o mundo ficou admirado, caramba, realmente. O próprio rei ficou admirado, caramba, realmente. É um povo difícil de atacar, né? Por todos os lados. Enfim. Aí passou essa terceira vez, tudo mais. Aí, nesse momento, que Balaão não conseguiu amaldiçoar, porque ele tinha que amaldiçoar para ganhar as riquezas dele, né? E ele não amaldiçoou. E acabou a missão dele lá com o rei Balaque. E o Espírito Santo saiu, já não tinha o poder do Espírito Santo. Sim, Romeu, eu tô com a Bolívia na cabeça. Desculpa, gente. Sem Enfim, problema. aí o Espírito Santo já não estava com Balaão. Aí voltou toda aquela história que Balaão ele tinha um pecado muito forte e um pecado que ele não conseguia lutar contra esse pecado, que era a cobiça. Então Balaão começou aqui a falar que ele foi tomado por uma frustração muito, muito forte, um medo, com uma raiva, uma mistura de tudo. Então ele ficou triste, né? Porque, poxa, eu perdi todo o meu dinheiro que eu podia ter ganhado. Perdi todo o meu dinheiro, ele ficou todo mal. E mas enfim, aqui também fala que mesmo não ganhando nada, enfim, Balaão conseguia proferir belas palavras para Israel. Mas ele sabia, né, que esse era o dever dele, que ele não tinha como amaldiçoar um povo protegido por Deus, né? Tem Enfim. uma parte interessante, a última parte, né? Que é o que você falou. Quando o Espírito Santo sai de Balão, não tá mais lá com ele, ele reconhece essa perda toda da recompensa, a frustração, essa quebra de expectativa quanto à riqueza que ele ia receber, né? E aí, nesse Uhum, momento, ele tinha a escolha dele, né? Porque ele já tinha reconhecido, ele sabia quem era o Deus de Israel, ele sabia qual é o uhum, poder do Deus de Israel. Então ele teve chances, uhum, né? Além dele ter conhecido na época antiga, antes dele ter se desviado dos caminhos do Senhor, vamos dizer assim, né? uhum, Ele ainda teve a chance de ver que Deus tinha um poder, né? Tanto é que mandou a jumenta falar, uhum, reconheceu o poder de Deus mais outra vez quando ele foi proferir as maldições lá para Israel, só que na verdade só saía uhum, bênçãos. E aí, nesse momento, ele teve dois caminhos para seguir. Para qual lado ia seguir? Se ele ia seguir o Deus mesmo ou se ele ia seguir os caminhos uhum, dele, o continuar no pecado dele, que era acariciar a cobiça. E ele uhum. fez a escolha dele, né? Conta pra gente, amiga. Exatamente. É, Ele sabia que não existia meio de derrotar Israel, o povo de Israel, e que mais ou menos estava na mão dele, né? Se o povo de Israel ia ser derrotado ou não. E justamente como Elisama falou, ele tinha duas opções: ou seguir o caminho de Deus, ou seguir a própria vontade dele. Se ele ia ouvir os desejos dele, ou se ele ia ir para os desejos de Deus. Bom, e infelizmente, acho que todo mundo já sabe, ele ouviu os próprios desejos, né? Infelizmente, e por conta própria, ele voltou para lá. Só que aí pegou outro caminho, né? Ele não foi para lá para amaldiçoar o povo de Israel. Ele teve outra estratégia, digamos assim. Então, ele foi. Então, ele foi e ele fez com que o povo de Israel, que eu acho que foi uma jogada maestra, né? Eu não sei se fala. Ai, gente, desculpa. Tá É, certo, amigo, dá pra entender. Foi aquela jogada, foi aquela sacada, mas maestro ficou melhor que mim, vai. tá. Aí, ele fez com que o povo de Israel levantasse um culto imoral e adorasse outros deuses, né? Isso é spoiler já, amiga. Spoiler dos próximos capítulos. Mas Então vou ter que a parar gente, aqui, gente. a gente termina com aquela. Isso, ó, o Marcos até falou aqui, ó, jogada de mestre. Arrasou, Marcos, é Obrigada, isso mesmo. Marcos. É,
ele foi e reconheceu, né? Ele foi lá no rei e falou assim, ó, rei, eu proferi bênçãos pro pessoal de Israel, mas eu sei como reverter. O pessoal de Israel só vai, o quê? Só vai cair, só vai perecer nas nossas mãos quando eles estiverem afastados de Deus. E essa foi a jogada dele, né? Fazer com que o pessoal de Israel, o povo de Israel, se afastasse de Deus. Então essa foi a jogada de mestre. E aí as táticas deles, é o spoiler já, amiga. Ah, isso aí, amiga, obrigada. Viu como a gente é um... Nós somos uma boa equipe. Enfim. Aí, enfim, exatamente isso. É, então, nessa questão aí, ele foi lá e conseguiu que o povo de Israel fosse e adorasse a Deus Baal e Astorate. Astorate. Gente, desculpa, é um pouco difícil para eu falar. Mas enfim, ele conseguiu que o povo de Israel conseguisse adorar esses deuses. E, obviamente, adorando esses deuses, eles estariam longe de Deus, né? Longe de Deus de Israel. Então, ele seria uma presa fácil, já que eles não teriam o poder de Deus, eles não teriam comunhão com Deus, não teriam a fé que Deus ia ajudá-los. Então, nesse momento, literalmente todo Israel estava frágil, já estava frágil, já não queria saber de Deus, porque já supostamente teria outros deuses mais poderosos que estariam ajudando eles, né? Só que não é bem assim que a gente sabe, né? Então, Ellen White tem uma frase aqui muito forte para mim que é assim, Balaão testemunhou o sucesso do seu plano diabólico. Eu acho muito forte porque realmente foi um plano que Satanás planejou e que ele conseguiu colocar em prática e foi um sucesso. Sim. Então, ele viu cair realmente essa maldição que infelizmente Deus colocou sobre o povo de Israel. E muitos sofreram com essa maldição de não adorar ao nosso Senhor, nosso Deus, e sim a outros deuses, né? E Enfim. foi aí daí pra Porém, baixo, né? como? Foi, tipo, essa queda piorando, tipo, ladeira abaixo. Exatamente, porque Deus não deixou barato, né? Ele, com a sua justiça divina, com a justiça divina de Deus, ele puniu o povo de Israel que estava em pecado. Ele puniu, infelizmente. E ele não permitiu que o povo de Israel escapasse desse pecado tão grande, que Sim. é um pecado enorme, que não tem desculpa, né? Não tem volta atrás. Então, Você comentou. nessa. Ah, pode Pode falar. falar. Pode falar. Ok. Você tinha comentado a frasezinha, né? Uma frase interessante. Eu marquei também uma frase aqui que eu gostei bastante. Fala bem assim, ó. Quando alguém vê claramente o dever, não tome a liberdade de ir a Deus em oração para ser dispensado de o cumprir. Ou seja, é o que muitas vezes a gente faz hoje, né? Silvana que tem que ir, então, beijo. Silvana, a gente também já vai encerrar já já. É, é o que a gente faz hoje, a gente vê o que a gente realmente deve fazer. Muitas vezes eu já reconheci que o que eu tinha que fazer, mas eu falo assim, ó Deus, por favor, deixa eu seguir por esse caminho aqui, deixa eu ir fazer esse meu caminho que eu acho que vai dar certo. E sempre, sempre dá errado. E acho que foi essa decisão que foi o que Balão fez, né? Ele sabia o que tinha que fazer, porque ele já tinha sido um profeta, reconhecia qual era o poder de Deus, e aí ele decidiu, falou assim, ô Deus, deixa eu seguir por esse caminho aqui, porque eu vou ganhar dinheiro. Eu quero dinheiro. Deixa eu ser rico, Deus. Mas não era assim Sim, que era para ser feito. exatamente. Exatamente. E, bom, nesse momento, acho que nessa situação, o Balão já percebeu, né? Poxa, ele pressentiu que a morte dele já estava aí, né? Já estava na porta. Porque como ele vai, né? Pecar contra um Deus tão poderoso. Então ele já sabia que essa cobiça que ele tinha fez ele ter uma morte que realmente que ele pensasse que, poxa, eu vou morrer, só pela minha cobiça, né? Só pela minha vontade de ter dinheiro, eu tenho certeza que Deus vai me matar porque eu fiz o povo dele pecar. Então,
Então, o povo de Israel, né, foi contra a guerra contra os midianitas para tentar a conquistar Canaã. E nessa guerra, obviamente, tentaram, né, fazendo, né, naquela guerra, nós vamos ver, Balaão morreu. Enfim, bom, Balaão morreu e tudo mais, e aqui fala que foi uma destruição não merecida, né, mas foi a consequência do pecado dele. Sim, Ele aqui fala que, na verdade, ele não escolheu viver a vida dos justos, ele morreu sendo inimigo de Deus. É bem forte isso, porque ele decidiu o caminho dele e bom, ele já sabia o resultado, né? Enfim, né? Ele recebeu o que ele já sabia que ia receber. Aí aqui, no finalzinho, para terminar, realmente terminar o capítulo, tem uma comparação de Balaão com Judas. É algo sim. muito interessante. Muito, muito interessante. Fala assim, eu vou até ler. Diz assim: o fim de Balaão foi semelhante ao de Judas. Os dois tentaram unir os serviços de Deus à cobiça por riquezas e fracassaram por completo. Os dois, eles tinham essa cobiça, eles queriam dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E nessa tentativa de ajudar o serviço de Deus, eles se perderam. Literalmente se perderam por completo. E no finalzinho fala assim: tanto Balão como Judas receberam grande luz. Eles tinham a maior luz, que era Deus. Eles sabiam a verdade. Porém, mas contudo, entretanto, mas o único pecado acariciado envenenou todo o caráter e causou sua destruição. Enfim, esse único pecado que no início do capítulo fala que foi tomado, Balão foi tomado por esse pecado, foi tomado completamente, toda a sua integridade foi por água abaixo por esse único pecado, envenenou todo o ser dele e causou a destruição dele, assim como Judas, né, causou a destruição dele. E era algo que inevitável, né? Sim. Amiga, então, diante de toda essa situação, diante de todo esse cenário, a gente vê que tem essa luta, né? Que até o Marcos comentou aqui, a famosa luta que Paulo comentava, né? A luta de Deus contra a minha vontade. E aí, Sim, amiga, encerra pra gente fazendo uma oração para abençoar a gente tomar as decisões certas. Confiar tá em bom. Deus. Eu vou fazer a oração? Sim. Ah, tá. Foi mal. Tá bom, beleza. Vamos orar. Ora. Pai amado que está no céu, Senhor, te agradecemos muito, 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 porque podemos ler um pouco sobre ti, podemos estudar sobre o seu amor e sobre sua justiça também. Te agradecemos porque podemos falar em teu nome de uma maneira muito, muito aberta. Te peço que o Senhor possa abençoar nosso dia, o dia da preparação, que esse dia seja uma bênção para todos nós e que podamos também receber o seu Santo Sábado mais tarde, Senhor, com uma alegria imensa. E que essa lição que a gente teve hoje possa estar na nossa vida para sempre, Senhor, porque a gente sabe que temos que lutar, lutar e lutar e lutar contra os nossos desejos para seguir os seus. Então, Senhor, que essa história sirva de lição para a gente, que não é, não devemos seguir nossos desejos, e sim os seus. Não permita que nossos pecados, nossas cobiças, nossos desejos mundanos nos afastem de ti e que esses mesmos pecados façam com que nós sigamos nossos caminhos. Por favor, Senhor, nos proteja de todo mal, nos proteja é, das maldades de Satanás, nos proteja contra nós mesmos, nossos pensamentos, para a gente não desenvolver esse lado pecaminoso, Senhor. Por favor, nos ajude que a nossa vida seja refletida no seu amor e também que a gente só possa seguir os seus planos, os seus caminhos, Senhor. Obrigada por tudo, abençoe a cada um aqui, isso que eu te peço e agradeço o teu santo nome, amém. Amém.